Passando aqui para vocês o texto, foi quinta passada, eu comentei passar para vocês e acabou que eu esqueci, né, de passar no início. Vou pedir a Ellen para estar distribuindo. Vamos então abrir as nossas Bíblias no texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 até o verso do número 4. Aí no final da Bíblia, livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 até o verso 4. Nós então vamos falar hoje sobre o desafio de manter o princípio da autoridade, o princípio de autoridade. Texto de 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 até o verso número 4. É um livro aí mais difícil de encontrar. Todos encontraram? Amém? Amém. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. Vou estar lendo os versos ímpares e a igreja vai ler os versos pares. Nós temos como título a prática da oração por todos os homens, um só mediador. Antes de tudo, pois exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Em favor dos bens de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos a vida tranquila e a imensa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Mais uma vez vamos orar, estarmos falando com Deus. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos mais uma vez, adorando o Senhor. Tu és o nosso Rei, Tu és aquele que nos capacita, Tu és aquele que nos leva a entender a Tua palavra. Portanto, ó Pai, nesse instante, que o Teu Santo Espírito esteja iluminando a cada coração, a cada mente aqui presente, aqueles também que estão acompanhando por meio da internet, por meio do Instagram, e assim, ó Pai, esteja nos edificando através dessa palavra do Senhor, que é rica, viva e eficaz, que é pão, que é alimento para a nossa alma. Portanto, então, esteja nos alimentando, nos fortalecendo e realmente, ó Pai, nos dando entendimento, coragem, para que a gente lute pelos ideais cristãos, aqueles ideais que são realmente bíblicos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode acompanhar com a gente aí na introdução, né? E é bem visível que o momento que a gente vive é um momento onde o conceito de autoridade tem sido, na verdade, bastante banalizado. Dando uma olhada rápida, percebemos que a ideia de autoridade e até mesmo as próprias autoridades não são respeitadas muitas vezes pela sociedade. No coração do povo de hoje, da nossa sociedade, uma rejeição da autoridade. Todos aqueles que são então chamados de autoridades, muitas vezes estão na mira da crítica, mas não só na mira da crítica, como também são rejeitados pela sociedade. E isso começa desde a nossa família. A forma de pensar, a filosofia do nosso tempo, os movimentos do nosso tempo, eles têm roubado o princípio de autoridade, começando do pai e da mãe, não é mesmo? Nós temos aquele chamado de conselho, como é que é o nome mesmo? Aquele que trabalha com as crianças e jovens,
Conselho do quê? Conselho tutelar, né? E conforme a maneira que você aí tratar seu filho, eles vão lá, né? Não quer saber se está corrigindo ou não, e defende então o filho, defende a criança. Sim, é verdade que as crianças têm que serem protegidas, não podem ser espancadas, mas precisam de ser disciplinadas, né? E muitas vezes essa questão do uso da varinha, que parece lá em Provérbios, que é permitido, pelo contrário, é incentivado, né? É mais do que permitido, é incentivado para que corrijam os nossos filhos, até mesmo então com a vara. E se isso acontece, nós temos uma lei hoje no país que proíbe isso. E se o conselho então tutelar usa essa lei, ele pode processar os pais, se apenas o filho levar uma varadinha. Então tudo isso tem roubado a autoridade daqueles que devem ter autoridade, começando então pelo pai e pela mãe. Mas não para por aí. Já faz bastante tempo em que um tipo de proposta de ensino chamado construtivismo dominou o nosso país, e o construtivismo ele tira a autoridade do professor e coloca sobre o aluno, né? Aquele professor do tempo antigo, que era respeitado e que tinha toda a honra dos alunos, hoje isso já é menos comum, né? Pelo contrário, nós temos visto o professor até apanhar em sala de aula. É verdade? Verdade. Da maneira que estava indo há algum tempo atrás, estava ocorrendo o seguinte: tirando a autoridade da família, tirando a autoridade daqueles que deveriam ter autoridade e colocando sobre o governo. Isso é terrível. Mas, de uma forma geral, a gente percebe então que o princípio de autoridade tem sido então detestado pela sociedade pós-moderna, né? E a falta então de autoridade leva uma sociedade a qual situação? A bagunça, a anarquia. Aí cada um é dono da sua própria verdade. Mas não é isso mesmo que o pós-modernismo estabelece, né? Você pode estar errado, né? Devido ali à sua maneira de pensar, mas de acordo com o pensamento do momento, todo mundo está certo. Eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Você tem a sua religião e eu tenho a minha, e eu não posso dissuadir você a passar para a minha religião. Estão entendendo? Então isso está acontecendo cada dia mais, infelizmente. Isso então são características desse tempo que a gente vive, chamado então de pós-modernismo. Lendo com vocês, pode acompanhar na folha. Introdução. Vimos em um dos nossos estudos que uma das características da pós-modernidade é rejeitar a existência de absolutos. Isso é muito claro. Tudo aquilo que é absoluto, eles rejeitam. Já perceberam que no momento em que nós vivemos, qualquer movimento que valoriza o que é tradicional e a honra ao que é uma autoridade é rapidamente rejeitado e ridicularizado pela sociedade? Sim, isso tem acontecido, né? Isso tem acontecido sempre. Então, se a pós-modernidade rejeita absolutos, ela também vai rejeitar autoridade, qualquer tipo de autoridade. E sabemos que a autoridade maior de todo o universo é quem? É Deus. Deus é o absoluto primeiro, é aquele que realmente é, né? Até mesmo a palavra, o nome que Deus revela para Moisés como sendo o nome principal dele, é essa ideia de eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Aí vem Jesus e diz para nós em Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega. Em outros textos diz: aquele que era, que é e que há de vir. Então, portanto, por isso que a sociedade pós-moderna cada dia mais rejeita Deus. Vamos então para o nosso primeiro tópico. Quinto mandamento, estabelecendo o princípio da autoridade. Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12. Alguém esteja encontrando e lendo para nós. Êxodo, capítulo 20, verso 12.
Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Senhor, teu Deus, te dará. Não matarás. Tá, esse já é o próximo já. Deve ser o próximo verso isso aí. Então, é honrar pai e mãe. Que vai prolongar o quê? Seu dia de vida. Isso é completamente verdade. Porque aquele que não honra o pai, não honra a mãe, ele também não vai honrar outro tipo de autoridade. E se ele não honra, ele não vai obedecer aos pais. Se ele não honra pai e mãe, ele não vai levar a sério os ensinos dos pais. Então vai formar pessoas muitas vezes com mau caráter, delinquentes. E aqueles então que têm mau caráter, né, a gente sabe que acontece o seguinte: muitas vezes morrem mais cedo. Morre mais cedo porque entra em brigas, em confusões, né? E aí logo alguém mata. Outra situação é os próprios vícios também, que matam muito cedo alguma dessas pessoas que realmente não honra pai e nem mãe, que envolve com aquilo que é ruim, com a maldade, com aquilo que é escória, né, desse mundo. Efésios 6, no verso 1 ao 3. Vamos lá? Quem encontrar também pode estar lendo para nós. Efésios capítulo 6, do verso 1 até o verso 3. O que diz aí mesmo? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aí Paulo ainda aplica de uma forma mais extensa, dizendo que aquele que honra pai e mãe, ele vai prolongar os seus anos de vida na terra, e o que mais? Para que te vá bem, ou seja, para que seja bem sucedido. E a gente sabe então que os pais, né, eles não ensinam coisa ruim para a gente, eles querem o nosso bem. E é por isso então que aquele que realmente acata e honra o pai e a mãe, eles vão ser bem sucedidos e vai ter mais anos de vida. Interessante é que esses versículos, esse mandamento, que na verdade é o quinto mandamento daqueles 10 mandamentos, esse quinto mandamento, ele vai além da ideia de você honrar pai e mãe. Na verdade, ele estabelece o princípio da autoridade. Quando se trata a respeito aqui de honrar pai e mãe, não são só os pais e a mãe, são aqueles que na sociedade têm autoridade. E aí a gente começa então a escala. Vai entrar então pessoas como sendo quem? Professores, né? Todas as autoridades aí da parte estudantil. Aqueles que são políticos, né? Ainda que a gente realmente muitas vezes tem dificuldade com isso, devido às injustiças e à corrupção da política brasileira, mas devemos honrar vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, deputados federais, presidente, né, e também senadores. Exato. Como também nessa hierarquia que existe dentro da parte judicial. São pessoas então que receberam autoridades e são autoridades. Agora, quando se trata a respeito daquilo que eles definem, qualquer coisa que eles definem, a gente deve praticar? Não. Devemos sim submeter a eles, mas naquilo que não choca a palavra de Deus, com aquilo que não contradiz a palavra de Deus. Por exemplo, vamos lá para a lei da palmada, que foi uma invenção aí, foi inspirada pela Xuxa, né? Tratando então dessa questão da lei das palmadas. Ela entra em contradição com a Bíblia? Sim. A Bíblia diz para que a gente corrija a criança desde cedo, não é depois que tiver 3, 4 anos, desde cedo, sim, tem que saber também a quantidade, com a vara. Lá não manda espancar, lá não manda bater dar surra com cinto, não manda espancar, não manda machucar a criança, mas corrigir com a varinha.
porque essa não quebra osso, não corta, não faz nada, está entendendo? Então, se essa lei realmente ela contradiz, como a gente viu que contradiz, a gente não precisa praticá-la, ela não vale para nós. E assim vai ser se daqui mais algum tempo definir que não se pode usar a Bíblia em público. A gente vai ter de enfrentar essa situação. A gente, infelizmente, a gente não vai submeter. Como é que Pedro mesmo falou para aqueles religiosos lá que não queria que Pedro pregasse em nome de Jesus? Falou: olha, tem uma surra bem grande em Pedro, e falou: olha, vamos soltar você, a gente não vai te matar, mas ele fala o seguinte: não fale mais no nome de Jesus. O que Pedro disse? Antes me importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas devemos obedecer aos homens, sim, em tudo aquilo que eles colocar, que são leis boas e que estão de acordo com os princípios bíblicos, né? Nós devemos sim colocar em prática aquilo que eles pedem. Só aquilo então que choca com a Bíblia e não é dever nosso praticar. Lembra que nós temos então aí nesse tópico primeiro, diz em Êxodo 20, 12 e Efésios 6, 1 a 3, encontramos o 5º mandamento, que nos ordena honrar pai e mãe. Parece simples a aplicação deste mandamento, mas sua extensão vai além do que muitos pensam. Este é o mandamento que nos ensina que devemos honrar todas as autoridades. Aqui dá uma apagadinha devido à impressão. Desde o professor ao presidente da República. A sociedade pós-moderna perdeu a reverência às autoridades. Professores são agredidos fisicamente, policiais são ridicularizados e os idosos são banalizados pelos filhos e jovens da atual sociedade. Irmãos, cadê aquele respeito que as pessoas tinham aos mais idosos quando a gente era menor? Acabou. Nós precisamos de resgatar isso. A Bíblia fala muito a respeito dessa questão da gente honrar os mais velhos, aqueles então que têm as suas canas, né, que têm os seus cabelos brancos. São pessoas então que a gente deve ter todo o respeito a elas. E no momento que a gente vive, isso muitas vezes não é praticado. Último parágrafo do tópico primeiro. Queremos vida mansa e tranquila? A Bíblia trata a respeito de vida mansa e tranquila, né? Viver uma vida boa, sermos felizes, uma vida sem apertos, né? Sem ansiedade, uma vida boa, tranquila. E esses são os termos mesmo que aparecem lá. 1 Timóteo 2, 1 a 3. Observa aí, Paulo tratando sobre essa questão de viver uma vida mansa e tranquila. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Dá para dizer aí, para que vivamos vida tranquila e mansa, mas um tipo de vida piedosa também com o quê? Respeito àqueles que a gente deve dar respeito, né? No caso aqui, as autoridades. Observa aí que pede para que a gente ore em favor do que mesmo? Dos reis e de todos aqueles que estão investidos de autoridade, seja qualquer deles, né? Nós então devemos orar, clamar em favor deles, irmãos queridos. E até aquele momento em que o nosso país entrou, né, nessa fase aí de economia frágil, a queda que houve da economia, antes daquilo o pessoal preocupava em orar em favor dos governos, a gente não preocupava não, orava-se muito pouco, que é também o que estava acontecendo antes da pandemia. Graças a Deus sim, né? Agora o povo tem preocupado mais em orar em favor das autoridades, por duas coisas: pela nossa economia, que realmente teve uma queda muito grande, e a outra razão agora em relação à pandemia, né? A pandemia tem dado aí uma balançada no povo, na igreja, para que realmente a gente busque a Deus mais, e também ore mais e clame mais em favor, né, das nossas autoridades, se queremos um país próspero e termos uma vida
tranquila e mansa. Nós temos também o texto de Romanos 13, 1 a 5. As nossas autoridades, até mesmo as políticas, sejam elas boas ou ruins, elas são, na verdade, colocadas por Deus. Talvez em algumas situações, permitidas por Deus. Romanos 13, do verso 1 até o verso 5. Estou dizendo permitido porque quando se trata a respeito do homem da iniquidade que vai vir, da besta que emerge do mar, que vai vir dominar o mundo todo, na verdade não é Deus fazendo aquilo ali é uma permissão de Deus, né? Deus permitindo aquilo acontecer. Sim, pode ler. O homem esteja sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não procede de Deus. E a autoridade que existe fora por ele instituída. De modo que aquele que se põe à autoridade exige a ordenação de Deus, e os que existem terão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e assim quando se faz o mal. Se eres tu e não temer a autoridade, fazer o bem terás o louvor dela. Que é a autoridade do ministro de Deus para tu, teu bem. Entretanto, se fazeres o mal em você, não sem motivo, quer atrás a espada que foi o ministro de Deus, vingador, para castigar o que a prática do mal é necessário que ele esteja sujeito, e não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Exatamente. Então, o ensino que a gente tem, primariamente, é que nós obedeçamos às nossas autoridades, porque elas são colocadas ali por Deus. Continuando, vamos então para o nosso segundo tópico. O segundo tópico é a Bíblia como nossa única autoridade de prática e fé. A Bíblia, no momento em que nós vivemos, na sociedade pós-moderna, ela é bastante ridicularizada e rejeitada. Verdade. Alguns anos atrás, houve um movimento aí que propôs até queimar Bíblias em praça pública. Mas não chegou a acontecer nada, houve apenas a proposta. Nós sabemos que a Bíblia, ela nos ensina doutrinas, práticas, valores morais e algo que é completamente verdadeiro. Ao ponto então que a gente pode descansar completamente nessa certeza de que aquilo que a Bíblia nos ensina é completamente correto. E para o pensamento pós-moderno, isso é inconcebível. Eles não concordam com essa ideia que existe uma verdade verdadeira. E eu acho interessante que Jesus, nessa questão de se mostrar que ele realmente trazia palavras verdadeiras, palavras que não há nenhuma sombra de erro, ele falava assim: em verdade vos digo. João, que era aquele que era um dos apóstolos mais novos, e até mesmo parece que em alguns momentos até abraçava Jesus, dá essa ideia, era um garotão aí de menos de 20 anos, então ele era muito próximo de Jesus, ao ponto então que ele gostava de relatar literalmente, Jesus dizendo: em verdade vos digo. E aí vinha então a afirmação que Jesus fazia, várias iguais afirmações, como eu sou o pão que desceu do céu, e assim por diante. Irmãos queridos, então, portanto, uma vez que a Bíblia nos traz esses ensinos que são absolutos, a Bíblia então passa a ser alvo de rejeição na sociedade pós-moderna. E isso a gente pensa, está acontecendo aqui só no Brasil? Está acontecendo no mundo todo. Europa, Américas, as Américas,
A gente tem visto acontecendo praticamente no mundo todo. E quando se fala a respeito, né, do continente asiático, aí que a coisa complica. Lá se rejeita, não é só a Bíblia não, rejeita o cristianismo completo em todos os seus aspectos. Então, portanto, nós temos, né, vivido tempos que não são fáceis em relação à questão da nossa crença em Deus e na Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática cristã. É uma frase que até a gente leva os irmãos, aqueles que estão preparando para batizar, a decorar, né? A Bíblia é aquela então que nos ensina a respeito dos comportamentos bons e corretos, valores, ou também trata a respeito da nossa fé, né? A nossa esperança, fé a respeito então do agir de Deus, fé naquilo que Ele ainda vai fazer, que é a sua volta, a restauração do tudo que existe, né? O grande julgamento, o dia do juízo, mas também a entrega então das nossas recompensas na volta de Jesus e a ressurreição também dos mortos, porque no dia que Cristo voltar, né, todo mundo vai ressuscitar, começando por Adão e Eva, todos eles irão ressuscitar. Teremos também o privilégio de ver Jesus frente a frente, como também os nossos irmãos Abraão, Pedro, Tiago e João, todos esses que morreram, que seus corpos ainda estão na terra, na volta de Jesus, na hora imediata da volta dele, eles irão ressuscitar. Aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados, né? Não só os corpos, como também as vestes. Não sabemos como será, né, a beleza dessas vestes, mas a Bíblia nos informa que é algo muito bonito, é algo maravilhoso. Lembra que nós temos aqui na folha? A sociedade pós-moderna nega o princípio de autoridade e rejeita também a veracidade da Bíblia por ela ser a base de ensinos absolutos quanto a questões morais e ética. Não é sem sentido que há intenções de retirar a Bíblia dos locais públicos, como escolas, praças da cidade e reuniões de caráter público. Já faz um bom tempo que tem rumores, né, de proposta de criar-se leis para que a Bíblia não seja lida em público, pregada em público e assim por diante. Sabemos que realmente deve ser um alvo de nossas orações para que isso não venha a acontecer. Já houve até movimento, lendo que está aqui, que queria queimá-lo em praça pública, isso aqui no Brasil. Próximo parágrafo. É um grande desafio crer e defender a Bíblia como sendo a base de nossa fé e de nossos ensinos para uma vida próspera diante de Deus e dos homens. O que nos motiva a essa luta é o fato de crermos que ela é inspirada por Deus e inerrante. Irmãos, a Bíblia foi escrita então por homens inspirados por Deus e nela não há erros. Creio nisso? Essa é uma crença que está na base da nossa fé, e deve estar na base da nossa fé, porque a partir então que a gente crê nisso, né, que ela é inspirada e que não há erros, então nós temos aqui agora uma base, um alicerce para a gente entender as verdades e também, né, até mesmo julgar a partir da verdade bíblica as outras afirmações ou verdades que estão por aí afora, e a gente então tem como checar por meio da Bíblia se elas são verdadeiras ou se são falsas. Ela passa então a ser uma regra para a gente conseguir julgar os demais conhecimentos e as demais afirmações. 2 Timóteo 3, 16 e 17, um texto bastante conhecido, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aí diz bem claro que a Bíblia é inspirada por Deus. Irmãos queridos, a palavra inspirada nesse sentido bíblico, a gente só usa para aqueles homens que escreveram a Bíblia. A inspiração é esse ato de Deus de direcionar
de ter direcionado aqueles homens, ao ponto então que eles vieram escrever puramente aquilo que Deus queria, com as suas próprias palavras, com seus próprios estilos, mas Deus então nos capacitou a não cometer nenhum erro. No momento em que nós vivemos, Deus não inspira mais ninguém. Podemos usar a palavra inspiração? Podemos, no sentido de que alguma coisa, né, nos inspira e tal, e assim por diante. Mas nesse sentido bíblico não acontece mais hoje. O que acontece hoje é aquilo que a gente chama de iluminação. Nós somos iluminados, né? E quanto à iluminação, a gente pode cometer erros. O pastor pode errar, talvez por qualquer momento na interpretação bíblica. Outras pessoas também podem errar. Agora, quando Pedro e João escreveram, essa possibilidade não aconteceu. Eles estavam ali completamente dirigidos por Deus, ao ponto então que não cometeram erro naquilo que escreveram, a não ser erros na própria gramática, né? Alguns deles, como Pedro e até mesmo João, eram homens que não tinham uma grande formação acadêmica. Eles cometeram erro de gramática? Sim. Cometeram erro de grego, no caso se fosse português, né, na nossa língua seria português. No caso deles cometeram erro em grego, lá em algumas coisinhas, mas no sentido de verdade e erro, não. Nós temos o texto também de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21 a 22. O que fala aí? 2 Pedro, no finalzinho da Bíblia. Não é o verso 20, 21, não? É isso mesmo. Começa no meio de uma frase. Correto. Alguém lê para nós? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por a vontade humana. Entretanto, o homem santo falará da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, homens santos falaram da parte de Deus. O que estava movendo eles? Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele então que o direcionou. Não foi como no caso do Alcorão. O Alcorão, o anjo que estava levando vou lembrar o nome do autor aqui, do fundador do movimento deles, muçulmanos, né? Como é que é o nome aí do rapaz? Maomé. Obrigado. O anjo lá que estava levando Maomé a escrever o Alcorão, ele ditava as palavras. Ele ditava para Maomé. Maomé não sabia escrever. Quem escreveu então para ele foi um parente dele, se não me engano, tio de Maomé. E o anjo então falava as frases e o Maomé decorava, corria lá até na casa do caboclo lá e ditava, e o caboclo escrevia, né? O tio dele escrevia. E foi uma tática, na verdade, feita, né, por eles, que quando Maomé terminou de escrever o Alcorão, né, de ditar o Alcorão para o tio dele, Maomé sabia o Alcorão todinho de cor, porque ele era obrigado a decorar até chegar lá na casa do pessoal, porque o anjo que estava passando as informações para ele estava dentro de uma caverna, né? Ele ia lá e encontrava com o anjo então ditava para ele as palavras. Irmãos queridos, diante então dessa questão do desafio de manter o princípio da autoridade no dia em que nós vivemos, não é fácil, e a gente deve então realmente lutar para que resgatemos isso em nosso meio, para que as autoridades, na verdade, sejam honradas, para que os pais e as mães e também os professores exerçam autoridade, tá? Para que os pais e as mães exerçam autoridade sobre os seus filhos. Existe então esse princípio e ele é bíblico. Conclusão, vamos lá. O que nós temos aqui? A ausência de autoridade forma a anarquia. A autoridade excessiva dada a um Estado ou ao Estado, o que ele faz? Escraviza o povo. A autoridade exercida por um só homem vai formar a ditadura. Mas a autoridade, nos critérios bíblicos, fortalece a sociedade e facilita a democracia. Tá? Então isso aí é verdadeiro.
Portanto, então, a gente não vai buscar qualquer tipo de princípio de autoridade. Nós vamos buscar o princípio de autoridade de acordo com a Bíblia. Esse sim é o que deve então ser buscado por nós e praticado no dia a dia. Mais uma vez colocando aí para os pais, irmãos, nós temos sim, completa autoridade sobre os filhos, até que eles cheguem aos seus 20, 18 anos, porque ainda há uma coisa ainda mais séria, sabe por quê? Quem vai prestar conta desse período da vida deles, eles também vão prestar, mas quem presta primeiro diante de Deus, quem presta conta primeiro, somos nós, porque nós somos responsáveis por eles. Então, portanto, também vamos dizer assim, é uma responsabilidade a mais que nós temos, né? Que Deus então nos abençoe e que a sociedade nossa venha restaurar pelo menos um pouco desse tipo de autoridade. Amém? Nós vamos estar encerrando.